Quando eu digo que essa animação conseguiu traumatizar uma geração inteira, eu não estou brincando nem exagerando. E como se não bastasse o seu conteúdo ser bem perturbador e criminoso, ele foi um dos primeiros animes dos gêneros mais doentios da face da Terra. Então, caso você acabe encontrando outra obra envolvendo crianças em situações não muito legais, saibam que essa animação tem uma grande influência nisso tudo. Caso você goste de coisas traumatizantes, seja muito bem-vindo a este canal, onde aqui falamos de praticamente tudo envolvendo animações, quadrinhos, entre outras coisas. E aqui no canal você poderá achar coisas perturbadoras de vários níveis, desde o mais leve e também conteúdos que vão te deixar sem dormir por 3 dias seguidos. Então, antes de começar, já peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e é lógico, caso já seja inscrito e queira me ajudar ainda mais, se torne um membro, que isso possibilita que eu traga mais coisas pesadas aqui pro canal. E bem, vamos logo dissecar essa obra que deixou milhões de pessoas traumatizadas. Esse pedaço do inferno foi criado no ano de 2007, contendo atualmente 3 episódios de 30 minutos cada. E aqui é onde você vê que o buraco fica mais embaixo, já que, para deixar tudo ainda mais bizarro, no primeiro episódio somos apresentados ao Pico, no segundo ao Chico e no terceiro o Coco. Ou seja, a cada episódio o negócio vai ficando cada vez mais criminoso, incluindo 3 crianças no final da obra. Mas é claro, não iremos apressar a nossa morte. Então vamos iniciar com o primeiro episódio. Para começar, a intro da animação já é 2 minutos de puro crime, mostrando o Pico em situações nada agradáveis. E é claro que eu não posso mostrar isso aqui. A animação começa com esse cara perto de uma praia, utilizando seu binóculo para ver outras pessoas. Com certeza nada suspeito. E observando a região, ele acaba encontrando uma pessoa sem as suas peças de roupas. E depois de ficar encarando a pessoa descaradamente, o anime já nos mostra tudo. Fica 3 minutos só nessa cena diabólica, que é o Pico se trocando, até que de repente corta para um bar, onde o cara encontra a mesma pessoa da praia, no caso o Pico, que sim, é uma criança, e ele trabalhava naquele lugar. E essa cena para mim foi bastante desconfortável, porque ele simplesmente ficava encarando o Pico o tempo todo, parecia um predador encarando a sua presa, bem sinistro. Em seguida, a criança serve ele, e os dois começam a conversar do completo nada, como se fossem velhos amigos, enquanto o avô do Pico acha tudo aquilo bem normal. E para piorar ainda mais a situação, na cena seguinte já mostra os dois saindo juntos. Como eles ficaram tão próximos em tão pouco tempo, eu realmente não sei, mas relaxem que esse é o menor dos problemas. Então, durante o passeio, eles vão ficando mais próximos, até que chega uma hora que o Pico quer ver pelo binóculo. Então ele o ajuda a chegar lá, já que o mesmo não tem altura, já que é uma criança. E nessa hora, esse nojento só fica o olhando por trás, e dá até mesmo uma cheirada em seu pescoço. O cara nem disfarça mais, ele quer lanchar e quer lanchar agora. Em seguida, somos levados a uma das cenas mais famosas do anime, que é quando os dois estão no carro, e o Pico está tomando sorvete, enquanto ele fica olhando o menino de uma forma bem desconfortável. O sorvete do Pico acaba caindo na roupa do rapaz, e o que ele decide fazer? Bem, lamber o sorvete da blusa do cara, e depois disso é só ladeira abaixo. Eu não posso mostrar isso daqui pra vocês, e mesmo se eu pudesse eu também não mostraria, porque já basta minha mente estar toda ferrada. Eu estou aqui para ver as coisas bizarras para que vocês não precisem ver. Então eu já espero que você tenha deixado seu like e tenha se inscrevido no canal. Senão eu vou te buscar aí na sua casa e vou fazer você assistir essa cena em looping. Bem, depois do sorvete eles brincam bastante juntos. E sim, mostra toda a cena. O mais perturbador é que é uma criança e um adulto, por isso que eu falei que isso era tão traumatizante. Após isso da brincadeira entre eles, acaba chovendo, e os dois se abrigam na casa do rapaz, e por algum motivo,
ele tinha comprado roupas femininas pro Pico utilizar. E bem, depois de ele vestir as suas roupas novas, eles brincam novamente por alguns longos minutos. E sim, vocês já podem ver que já tem um padrão. A história dessa animação é completamente porca, e meio que a cena onde eles estão brincando duram por vários minutos, além de serem bem animadas, o que infelizmente eu tive que ver com os meus próprios olhos. Então bem, um garotinho vestindo uma roupa de mulher, vocês já sabem para que tipo de público isso daqui é. Depois disso, se passa um tempo e podemos ver os dois em uma praia. Então eles começam a conversar, e o Pico começa a conversar sobre a relação dos dois. O que eles eram, o que eles iriam fazer daqui pra frente, o que ele significava. Mas no final de tudo, realmente não importa. Eles até mesmo colocaram essa cena pra, sei lá, criar um pouco de profundidade pro personagem, mas no final os dois acabam brincando na areia, e depois disso, eles brincam novamente, só que de outra forma, e por vários e vários minutos, juntos e ao ar livre. Depois disso, eu desliguei o meu PC e fui dormir para ver se esquecia de alguma coisa. Então eu acordei na manhã seguinte e não, todas as cenas grotescas ainda estão na minha memória. Ainda tem mais 2 episódios para ver, de 30 minutos cada, que adiciona mais crianças na parada. Mas eu acho que eu irei me poupar dessa. Sem contar que no segundo episódio adiciona uma criança mais nova que o Pico. Então assim, é uma bizarrice que só. Mas, se esse vídeo aqui der muito bom e vocês quiserem que eu sofra novamente, eu penso em trazer as outras partes. Para vocês terem uma noção do quão perturbadora essa obra é, na época nem mesmo os próprios japoneses apoiaram ela. Tanto que os criadores dessa obra maligna queriam colocar os DVDs dessa animação para vender nas locadoras, mas eles simplesmente negavam. E isso se dá ao fato desse anime ser para um público bem específico. No caso, os doentes da cabeça, que são pedo. E eu acredito que essa animação só conseguiu realmente ser feita lá no Japão, porque acredito que se fosse em outro país, com certeza ele seria apreendido, proibido de ser divulgado e provavelmente os criadores seriam presos. Mas já que é no Japão, aí tá tudo bem. E como eles não podiam divulgar nas locadoras, por algum milagre ou maldição, essa obra foi crescendo aos poucos, com pessoas falando dela, seja de uma parte positiva daqueles esquisitos, ou também das pessoas somente se traumatizando e falando pro amigo assistir no meme. E hoje em dia, isso é praticamente um gênero lá no Japão, chamado de Shotacon, que é um termo utilizado para se referir a animes ou mangás que mostram garotos, adolescentes ou crianças com pessoas mais velhas, ou seja, uma palavra muito fofa para substituir pedo. Assim, eu acho que quem assiste esses negócios porque realmente gosta, porque sente prazer nisso, é completamente um criminoso. E saber que isso já está meio que normalizado por um grupo de pessoas lá fora é bem bizarro. Sem contar que cada dia que passa isso fica mais banalizado. Mesmo que o criador não coloque esse gênero na sua obra, ele pode adicionar algum personagem com características extremamente infantis, que você bate o olho e fala, mano, isso é uma criança. No entanto, na história, ele coloca que é uma elfa de 40 mil anos de idade, mas sabemos muito bem com qual intenção ele criou esse tipo de personagem. Deixem aí embaixo outra obra perturbadora que eu possa trazer aqui no canal. Eu já tenho ideia de algumas obras que eu irei trazer aqui para vocês, mas eu ainda estou diluindo aos poucos, vendo alguns episódios ou vendo somente algumas partes do mangá. Porque se eu ver tudo completo, aí que eu vou virar o próprio Coringa. E se puderem, se tornem membros aqui do canal, pois além disso me ajudar bastante, isso possibilitará eu trazer essas coisas mais pesadas, já que a maioria não monetiza. Dito isso, muito obrigado aos membros que me apoiam nesta jornada e a todos que chegaram até o final. É isso, eu vou ficando por aqui, abraços e se cuidem.